Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, me recuperando de codependência, controle e ansiedade. Meu nome é Priscila. Acho que essa é a minha melhor apresentação para essa noite, ser uma celebrante. Eu sou da IBAB desde muito pequena, eu era uma criança quando meus pais vieram para cá e eu junto, e conheci o CR só há 1 ano e meio. E do dia que eu coloquei os meus pés aqui, foi amor à primeira vista. Eu não consegui mais ir embora. Então eu digo que o CR é um presente. Eu estou muito feliz por essa noite, pelo convite tão carinhoso da minha amiga Roseni para estar aqui hoje falando. Também minha família, meu marido, meus pais, meus amigos, as minhas irmãs novas do meu grupo de passos, que estão na minha vida há tão pouco tempo, mas de uma maneira tão intensa e profunda. Também estou muito feliz por tudo isso. E também pela presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada pela escuta. Esse é um tema tão importante, né? A revolução da escuta. E nós aqui do CR sabemos o que uma escuta pode ser transformador na nossa vida. Né, o quanto que isso é transformador. De fato, é uma revolução. Né, a vida da gente muda. E aí a gente se torna um escutador melhor de si, melhor do outro e melhor do próprio Deus. Então, escutar é algo tão essencial. A gente já podia começar com os slides. É essencial para a gente conviver. É assim que a gente convive, se escutando um ao outro. É assim que a gente cria pontes. Então, nessa introdução, eu queria começar falando um pouquinho da diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é algo relacionado aos nossos sentidos. A gente tendo um aparelho auditivo que funciona, a gente ouve. Até os animais ouvem ruídos. Agora, escutar é algo diferente. Escutar é uma atividade essencialmente humana. Só homens e mulheres escutam, porque vai muito além de ouvir sons, de ouvir ruídos. Escutar é algo que a gente faz com o coração, com o corpo, com a mente, com a emoção. Então é disso que a gente está falando aqui. Escutar é um privilégio, escutar o outro é um privilégio. Né? E é um privilégio que Deus nos deu. E é sobre isso que eu queria falar. Voltando lá para o meu slide. Essa é uma definição, uma das mais lindas que eu já li a respeito da escuta. Que escutar é acolher o outro dentro de mim. Escutar alguém é hospedar essa pessoa, é abrir lugar em mim para essa pessoa. Por isso que escutar é acolher. Escutar é apoiar. Escutar, o outro quando se sente escutado, ele normalmente fala: nossa, estou me sentindo tão compreendido, é como se eu estivesse em casa, estou tão à vontade com você, às vezes nem te conhece, eu estou me sentindo aqui, assim, como se a gente já se conhecesse há tempos, porque escutar faz isso, acolhe. Escutar também ajuda a evitar opiniões precipitadas e julgamentos automáticos. A Bíblia, Eclesiastes, Provérbios especialmente, nos orienta por tantos versículos de que, olha, seja pronto para escutar. Pode ser lento para falar, não precisa ter pressa para falar. Primeiro escuta. Quem escuta mais tem a chance de, quando falar, não ser tão apressado e não julgar, não criticar tanto de maneira automática. Né? Quem escuta mais, entende mais. Por isso é que acaba julgando menos. Então é por isso que é importante a gente escutar. Escutar, afinal de contas, é uma forma de amar. E nesse tempo de polarização e de tamanha desescutação, que a gente tem desaprendido a escutar, e muitos aqui, às vezes, até nem fomos ensinados a escutar. Ninguém nunca escutou a gente. Tem gente que se sentiu pela primeira vez escutado aqui no CR. Como a gente não foi ensinado, a gente também não sabe escutar desse jeito.
escutar de maneira compreensiva, de maneira generosa, porque nunca experimentou essa escuta. Essa escuta, ela emociona, gente. Ela emociona demais, porque escutar é uma forma de amar. Bom, se é tão bom assim, por que é tão difícil escutar? O que acontece, né? Por causa de que para escutar desse jeito é necessário renunciar o controle sobre o outro. Escutar é difícil para nós, porque a gente tem que abrir mão do controle. E aí tá aí uma coisa que é uma das nossas áreas de recuperação, é uma das minhas. E é muito difícil escutar. Porque, no fundo, eu tenho a sensação de que eu preciso dar explicações, eu preciso ajudar, eu preciso encorajar o outro, porque o outro precisa disso, que eu acho que ele precisa, eu pressuponho. Então, é difícil escutar. Vamos lá. Quem fala muito quer controlar pelas palavras. Quem fala muito, normalmente escuta pouco. Escutar, o que não é escutar? Que também dá uma confusão, né, na hora H. Fala, mas afinal de contas, eu estava lá quieto. Então, veja, escutar não é qualquer silêncio. Escutar não é um silêncio que expressa desinteresse, indiferença ou reprovação. Se você ficar mudo que nem uma geladeira e falar, ah não, mas eu estou escutando e está tudo certo. Não, você não está escutando. Escutar é um silêncio amoroso. É um silêncio, mas é um silêncio amoroso. É um silêncio que acolhe, que comunica para o outro, eu me importo. É um silêncio que está prestando atenção. Escutar não é esperar a minha vez de falar. Coisa que às vezes a gente, lá no grupo de passos, quando eu comecei, na sala do controle, eu ficava ansiosa. Falei, ai, deixa eu escutar logo para chegar a minha vez e eu quero falar. Escutar não é isso, não é esperar a minha vez de falar. Escutar também não é uma questão de telepatia. Escutar é uma questão de prestar atenção no outro, no que o outro está dizendo, no que o outro está sentindo, no que o outro pensa, em que ele se importa, quais são as necessidades do outro. É assim que eu chego perto do outro, através da escuta. E não através do que eu acho que é. Especialmente quando esse outro é muito íntimo. E aí eu já olho para o meu marido, para as minhas filhas e falo, gente, eu conheço esse pessoal aqui tão bem, vocês nem precisam me dizer mais nada, eu já sei o que vocês pensam, inclusive eu já até digo por vocês. E aí a gente não escuta, não sabe escutar o parceiro, a parceira, os filhos. Ai, como é difícil. Eu vivo esse processo todos os dias com as minhas meninas. Esses dias, levando elas na casa de uma amiga, começou a chover. E eu, sou uma mãe controladora, comecei a surtar no carro, que estava sem o guarda-chuva. Falei, ai meu Deus, meninas, está chovendo, e o guarda-chuva, e quebrou, e aí, não parei de falar. Aí chegando na porta, em nenhum momento eu pensei em perguntar e escutá-las, se elas tinham alguma ideia, o que elas sugeriam. Aí minha filha mais velha falou, mãe, é tão pertinho, a gente dá uma corridinha. Eu olhei e falei, nossa, é verdade, Mari, incrível isso. E fiquei orgulhosa de falar, nossa, Mari resolvendo problemas. Falei, que legal, era isso que eu esperava dela. Eu pensei, né? Bacana, filha, boa ideia. Aí a de trás, que é a menor, falou assim para mim, ai, mãe, que nervoso. E saiu do carro. E eu olhei para ela e falei, tá, entendi. Eu falei, gente, sensacional. Ana Luísa já está nomeando as suas emoções, porque uma mãe controladora dá muito nervoso. É aquela mãe que fica narrando, né? Aí tá chovendo, esqueci o guarda-chuva. Você pegou a roupa? Você tá com a... Gente, quem aguenta isso? Né? Haja CR para nós, graças a Deus pelo CR, né, gente? Que eu já melhorei um pouquinho. Bom, vamos seguir aqui. Quero falar sobre os sabotadores da escuta. Sabotadores da escuta é aquilo que você não deve fazer, ou pelo menos evitar. Por que ele sabota a escuta? Ele transforma a escuta numa escuta tóxica. A conversa fica ruim,
fica violenta, fica julgadora, sabe? Quando a gente não consegue criar conexão, esses sabotadores, eles impedem conexão e empatia, que no fundo é o que a gente quer. O que a gente quer nos relacionamentos é conexão e empatia. E nem está sabendo que está criando obstáculos, né? Que às vezes faz sem saber. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sabotadores da escuta, nós aqui do CR sabemos. Interromper. Evite interromper. Vocês já conversaram com gente assim? Que você fala 3 palavras e a pessoa já sabe que você vai falar sem você ter terminado de falar, e aí ela começa a falar em cima de você, porque ela quer validar o que você está falando. Gente, é horrível, como frustra. Aí você vai desanimando até uma hora que você deixa de falar. Percebeu qual é o resultado? Não criou empatia, não conectou. E a pessoa está ali e ela está dando o melhor. Interromper atrapalha o fluxo desse tempo que é necessário para o outro se expressar. E mais do que isso, o tempo que é necessário para o escutador compreender. Porque o outro não é óbvio. Que exercício esse? O outro não é óbvio. Eu preciso escutar para compreender. Eu preciso escutar para entender. Aí você fala, Priscila, mas o outro é meu marido, eu já estou casada há 20 anos, mas ele não é óbvio. Meu filho não é óbvio. A escuta é essencial para a gente conviver respeitosamente. E o escutador, ele também tem que ter... Eu digo que escutar é um exercício de humildade. Porque a gente precisa se lembrar o tempo inteiro que não sabe tudo, que não sabe o que o outro vai falar e nem sabe o que é melhor para ele. Então, eu, como escutadora, tenho um tempo também que é necessário acolher, hospedar aquela palavra, aquela pessoa, aquela história. Achar que eu já sei o que o outro vai falar é um dos piores problemas em qualquer comunicação. Como isso atrapalha as conversas. Interpretar, me antecipar, essa escuta é controladora. Isso é muito ruim. Um outro sabotador é aconselhar. As mães aqui, eu me incluo, né? Que tendência a nossa. A gente já sai dando conselhos, encorajando e explicando para o outro, que o outro não consegue nem às vezes dizer o que ele está sentindo, mas a gente sabe, e explica para ele o que é que ele está sentindo. Ai, ai. Síndrome do Salvador, né? Lembrar que o Salvador é Jesus Cristo. Às vezes eu falo para mim mesma, Priscila, lembre-se. Aconselhar é, amiga, você já pensou em fazer assim? Ou, por que você não faz tal coisa? Ai, olha, se eu fosse você, não diga isso, não diga isso. Ó, a conexão, a empatia faz assim, gente. Ela vai embora. Ah, eu faria assim, eu faria assado. Essas são tentativas, na verdade, de conexão, de encorajamento horríveis. Elas sabotam as conversas. Se você quer escutar de uma maneira saudável, praticar uma escuta compreensiva, é melhor você falar assim. Então, imagina que tem lá um amigo, alguém da sua família, te contando alguma coisa e você fala, nossa, eu estou escutando, mas eu quero expressar empatia. Então, é melhor você dizer assim, realmente deve ser muito difícil o que você está passando. Realmente deve ser muito difícil se sentir desse jeito. Perguntinha mágica. Como eu posso te ajudar? O que é que você precisa? Essas são perguntas que a gente pode fazer, não tem problema. Porque elas são perguntas que devolvem para o outro a resposta. Que incrível aquele texto da palavra, quando Jesus pergunta para o cego.
que você quer que eu te faça? Tantas vezes eu li aquele texto e pensava, Jesus, mas não é óbvio que um cego gostaria de ver? Aí eu escuto de Jesus, ninguém é óbvio, nem para mim, Priscila. E Jesus pergunta para o cego, o que você quer que eu te faça? Porque é o cego que tem que dizer o que é que ele quer, o que é que ele precisa, e não eu dizer pelo outro. Então essa escuta, escutar desse jeito como eu estou falando, é um antídoto para tudo isso, para esses julgamentos automáticos, né? Isso é muito especial, a gente poder acolher o outro através da escuta. Isso é um privilégio para nós. Mais um sabotador aqui. Competir pelo sofrimento. Essa aqui é uma boa, eu vou contar uma história para vocês. Sabe quando você está passando por uma situação muito difícil e está contando para alguém, aí alguém vira e fala assim para você, ah, mas podia ser pior. Nossa, você viu fulano de tal? Perdeu as 2 pernas. Você está reclamando que caiu de moto e que quebrou os 2 braços e 2 pernas? Podia ser pior. E você toma um susto. Nossa, obrigada. Quer dizer, a pessoa, na verdade, ela está querendo mostrar para você, está querendo te fortalecer, te encorajar, mas, gente, é como se minimizasse a sua dor, como se minimizasse o outro, o que o outro diz e traz. Porque, assim, a gente se vulnerabiliza quando partilha, né? Na verdade, vocês celebrantes aqui, como eu, a gente se vulnerabiliza. A gente não quer tomar podia ser pior. A gente quer ser acolhido, ser abraçado. Falar, nossa, que difícil. Muito obrigada por partilhar as nossas frases, que são frases tão acolhedoras. Eu me lembro, quando a minha primeira filha nasceu, Mariana, hoje ela tem 12 anos, eu tive depressão pós-parto. E foi um período muito difícil, e eu ouvindo o testemunho da nossa irmã, eu também senti muita vergonha. Tinha vergonha de falar isso. E acho que foi o período que eu ouvi as coisas mais terríveis, do tipo, mas você tinha que estar feliz, você tem um bebê, olha para ela é perfeita, você tem um casamento, está tudo certo, o que está acontecendo? E eu olhava, gente, imagina, eu já me sentia, falava, nossa, ajudou, assim, aí eu me senti mais inadequada, mais fracassada, como se de fato, e custou, custou conversa, teve que ter conversa na minha vida para entender, né, esse processo da depressão. Mas eu me lembro como essas palavras, elas eram palavras violentas naquela minha condição de tamanha fragilidade. Eu não conseguia nem responder, não conseguia nem reagir àquilo falando, não, se é para dizer isso, não. Então, se é para falar isso, é melhor não falar nada, nem fazer nada, apenas fique lá. Escutar é presença. Às vezes, na escuta, a gente tem uma ansiedade grande de achar que precisa dizer coisas, não necessariamente. E nós, no CR, experimentamos isso, porque não podemos comentar as partilhas. Mas, que interessante, nós nos sentimos compreendidos. Apenas e exclusivamente pela escuta. Por quê? Porque escutar é presença. É a presença que está conectada ao outro, ao que o outro está passando, ao que o outro está partilhando. A gente pode fazer isso também. Aí você fala, puxa, Priscila, mas então agora a gente não fala mais nada. Uma amiga minha falou, tá bom, eu entendi, estou animada, quero praticar, mas e quando é que eu dou assim, os meus pitacos, né? Nunca mais. Eu falei, não, tem hora do pitaco, não é bem assim. Quando é que dá para dar os pitacos, os conselhos? Quando for solicitado. E a gente pode perguntar, posso te dar minha opinião? E o outro falar, dá, nossa, vai ser ótimo. Olha que legal. A gente poder fazer esse acordo, né, antes de expressar o que pensa, o que gostaria para o outro. Então, o pitaco, sim, ele é bem-vindo, quando solicitado e autorizado. Então, por isso a gente pode fazer alguns acordos, né, conforme as relações. No CR nós temos os nossos acordos, e eu amo os nossos acordos,
porque são eles que garantem que as nossas conversas sejam seguras. Porque esse é um dos problemas hoje em dia. Eu sou mediadora, eu trabalho com isso. Escutar, para mim, é uma estratégia, uma ferramenta de resolver conflitos. Olha que interessante. Sem escutar o outro, eu não consigo fazer acordo, consenso com ninguém. Não consigo fazer o acordo de pensão alimentícia, se eu não escuto as partes. Percebe? Do que é que a gente está falando, né? Então, não é qualquer coisa, é muita coisa. O que mais que temos ali? Consolar. Consolar também é um outro sabotador. Também é uma das nossas regras aqui do CR. Quando alguém chora, que ninguém dá aquela vontade de falar, ai, não chora. Porque é difícil a gente aguentar o desconforto que é da emoção, da tristeza do outro. Aí a gente fala, ai, não chora. Ou então a gente já começa a se agitar por causa da nossa ansiedade, vai lá, leva o lenço, ou então abraça, né, que abraçar. Também pode ser um sabotador. Pode ser um sabotador. Essa agitação que quer consolar e que quer dizer, olha, não, mas não foi culpa sua, se anima, para de chorar. Como se quisesse dizer, passa por isso, não tem necessidade, pula essa, né, num jogo, pula essa peça, esse número. E sendo que aqui no CR, por exemplo, nós sabemos o quanto é importante chorar as nossas dores, que isso faz parte do nosso processo, que é necessário. Então, escutar algumas vezes é ser esse lugar, essa pessoa que você fala, eu posso chorar com a Priscila. A Priscila é esse lugar de escuta que acolhe, eu posso chorar. Ela não vai ficar lá preocupada em me consolar a todo momento, o momento inteiro, né? Ela vai deixar com que eu chore o que eu preciso chorar. Reconheça a minha culpa e faça os meus reparos. Isso é o nosso processo aqui no CR, né? Então, também consolar pode ser um sabotador. E trago sempre essa questão do consolar, especialmente para a gente que é de igreja, que tem essa tendência, né, de já sair quase como que colocando panos quentes. E não, é tirar os panos quentes, deixar as pessoas viverem as suas emoções, as suas dores. Porque o nosso processo começa exatamente aí. Reconhecer o que sentimos, nomear o que sentimos. Então, não é para colocar o pano quente, é para chorar mesmo. É para pular de alegria, quando for o caso. É para viver a emoção, né? Muito bem, o que temos mais ali? As telas. Esse é um novo sabotador que eu coloquei, justamente porque escutar exige a minha atenção no outro. E se tem algo que hoje tem tirado a nossa atenção, são as telas, os celulares. Então, não dá para ficar lá olhando a televisão, ou estar lá no WhatsApp e falar, fala, amor, pode falar. Ou então, fala, filha. Estou falando isso para vocês, mas estou falando isso para mim, viu, gente? Aí minha filha, ué, mãe, mas você não falou que queria assistir o filme? Você não sai do celular? Falei, é mesmo, puxa. Então, as telas são um obstáculo. Então, se a gente quer ter conversas que são profundas, uma escuta que não seja superficial, a gente tem que deixar os celulares de lado, ou pelo menos combinar ali alguns minutos, para que aquilo não nos tire a atenção, não nos tire a concentração e o foco. Esse é um dos sabotadores. Escutar é uma arte a ser aprendida. Escutar o outro é escutar o que realmente ele diz, sente ou expressa, e não o que eu gostaria de ouvir ou o que eu acho agradável, adequado. Essa é a diferença da escuta saudável para a escuta controladora. Então, muitos de nós temos que aprender, ou talvez todos nós, aprender a escutar desse jeito, né? E é possível. A arte da escuta começa pela possibilidade de escutar a si mesmo. Então, acho lindo isso, porque todo mundo fala assim para mim, Priscila, eu quero escutar desse jeito. Então, imagine que eu nunca escutei desse jeito. Como começo?
Então eu digo, comece por se escutar, por observar-se, por prestar atenção em si mesmo. E isso também pode ser novo para muitos de nós. E às vezes na igreja, que a gente tem essa cultura do cuidado com o outro, passa tão batido o cuidado, a escuta da gente. Parece esquisito, às vezes até pecado. Eu tinha uma amiga que falava, essa ideia de cuidar de mim, não sei, é estranho, fico desconfortável, parece egoísmo. Eu falei, mas cuidar de você exclusivamente, pode até ser egoísmo, mas cuidar de você também não é egoísmo? Pensem no avião, gente, na máscara do avião. Eu gosto muito dessa metáfora. Antes de eu colocar a máscara no outro, esse outro pode ser quem eu mais amo, minhas filhas. Dou minha vida por elas. Mas a orientação é, coloque a máscara primeiro em você. Não adianta. Não adianta. Egoísmo é, eu coloco em mim e cada um que coloque em si mesmo. Cada um com seus problemas. Agora, colocar em mim, inclusive, ganhando condição para cuidar do outro, poxa, isso é uma bênção. Esse autocuidado é essencial para que as nossas relações sejam, inclusive, saudáveis. Porque eu estou inteira. Eu estou inteira no cuidado com o outro. Então, eu vou ser uma mulher inteira, que se conhece, que conhece suas dores, suas alegrias, seus limites, suas áreas de recuperação. As relações ganham, ficam mais enriquecidas, né? O que mais eu tenho ali? Podemos seguir. Escutar a si mesmo. Eu gosto muito, pode ir no próximo, do passo 1. Olha que incrível, né? Como o CR abraça toda essa experiência da escuta que acolhe. Nosso passo 1 é admitirmos que éramos impotentes perante as nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos e que a nossa vida se tornou ingovernável. Só escuta a si mesmo quem se reconhece impotente. Porque esse controle não é só para escutar o outro, mas eu tenho que renunciar, inclusive, o controle sobre mim mesmo. Quando eu me reconheço impotente, é que a escuta começa. E aí eu começo a reconhecer e a expor as minhas vulnerabilidades. E como é lindo esse processo. Só acolhe a vulnerabilidade do outro quem primeiro experimenta isso. Só consegue ser um bom escutador quem primeiro sabe se escutar. Vamos lá? As nossas diretrizes para partilha são incríveis. Cada um é livre para expressar seus sentimentos sem interrupções. O tempo é seu, você fala até o final. Estamos aqui para apoiar um ao outro e não consertar o outro. Olha que incrível, esse é o propósito da nossa escuta. Por que a gente se escuta nas partilhas? Porque a nossa escuta, sem interrupção, apoia um ao outro. A gente não quer consertar ninguém. Como é respeitoso isso? Porque o CR é o lugar um lugar, né, das conversas seguras. Quem dera as nossas famílias, as nossas igrejas, todos nós experimentássemos esse lugar das conversas seguras. Vamos seguir. Escutar, portanto, é acolher. Quando acontece essa escuta, o que é que acontece? O acolhimento, o cuidado. Eu me conheço, porque eu tenho a possibilidade de, enquanto falo, eu me escuto. Eu me reconheço no outro, porque quando o outro fala e eu o escuto, eu falo, sou eu. Ai, como é lindo quando isso acontece no grupo de passos. Priscila, ela está... Porque o outro é meu espelho. Há uma humanidade que nós compartilhamos, mas que só é possível ser percebida quando eu estou escutando de maneira livre, sem controle. Quando eu de fato estou escutando o outro é meu espelho.
Volta lá, por gentileza. Preparar-se para as escutas difíceis. Aqui eu não posso dar spoiler, obviamente, senão o povo aqui do CR vai... Mas é muito interessante como os voluntários, os líderes de pequenos grupos se preparam para os encontros, como os voluntários se preparam para o retiro de inventário, porque a gente se prepara especialmente para as escutas difíceis. Como é que a gente se prepara? Orando, se escutando, fazendo coisas para que a gente fique bem. Isso é importante. Você escuta melhor quando você está bem, mesmo que seja uma escuta difícil. Então, preparar-se para as escutas difíceis a gente se prepara para tantas coisas, né? Para uma maratona, para uma viagem, e às vezes acaba negligenciando isso nas nossas relações. Fazer pausa se necessário. Às vezes é importante dar um tempo, criar uma pausa para que você se reorganize. Falando agora das nossas relações cotidianas. No trabalho, em casa, você começou a se observar e viu que começou a sentir raiva, nervoso, interrompe esse ciclo, essa escalada do conflito. Fala, olha, eu preciso de uma pausa. E quando eu digo que eu preciso de uma pausa, não significa que eu estou contra você. Significa que eu preciso me reorganizar e que depois a gente retoma essa conversa. Então, isso é importante também. Percebeu-se, mas só pede pausa, né? Só pede um tempo quem está percebendo, quem está atento a si mesmo, né? Quem está se observando. Que mais? Próximo. Então, afinal, essa escuta saudável, ela funciona de que jeito? Né? Então, aqui algumas sugestões. O que eu, Priscila, como mediadora, penso a respeito da escuta? Escutar é ouvir até o final, sem concordar ou discordar de imediato. Então, evita interromper, né? E se interromper, se for só para pedir algum esclarecimento de alguma coisa que você não entendeu. Ah, não entendi bem, é isso mesmo que você estava... Pode me explicar melhor? E o problema é concordar ou discordar de imediato. Esse é o problema. Significa que você vai concordar ou até discordar, mas não precisa ser de imediato. Se dê um tempo para entender, para ouvir o que está sendo dito. Aprofunde aquilo, especialmente quando é muito diferente, quando você não concorda. Faça perguntas antes de falar, não gostei, ou gostei. Procure investigar mais. Pergunte, por quê? Por que você pensa assim? Sempre tem uma história. Todo conflito tem uma história. Investigue a história antes de dizer o que você pensa. A gente escuta é para compreender e não para resolver, não para responder e nem para consertar o outro. Então, não é para escutar já aqui pensando formulando respostas prévias. Sabe quando a gente escuta assim? Tá. Você escuta quase que anotando tudo que ele está falando, porque você vai devolver isso de uma forma ou outra. Não, isso aí, essa escuta, ela é uma escuta tóxica. Ela não é uma escuta saudável. Porque eu não estou escutando o outro, de fato, o que ele pensa, o que ele sente. O que mais dentro dessa ideia da escuta saudável, do slide? Suspender as crenças e afastar os juízes imaginários. Isso aqui é necessário. Para escutar desse jeito, buscando compreender, eu preciso fazer um pouco assim, deixar as minhas crenças de lado, suspender o meu tribunal interno, né? A gente tem um tribunal interno que já sai julgando, falando que absurdo, como assim essa pessoa está falando que não gosta de cachorro? Foi outro dia a confusão lá no prédio, no elevador, 2 vizinhas falando, você gosta de cachorro? E a outra respondeu, não. Aí ficou aquele silêncio, e eu imaginando essa cabeça aqui, da pessoa que chama o cachorro de filho, e que eu não estou dizendo nada, eu só estou contando para vocês o que aconteceu. Aí essa pessoa que chama o cachorro de filho, acho que ficou imaginando
como assim essa pessoa não gosta de cachorro? Mas que mulher mais desumana! Eu fico imaginando a cabeça dela. Ali, ela teria duas... Eu já criei um cenário aqui da mediação. Ela teria duas situações. Ou ela volta e fala... Ah, é? Por quê? Que seria a busca da reconciliação e do entendimento. Gente, olha que legal. Ela poderia abrir o diálogo. Abrir o diálogo não significa que no final as duas vão sair do elevador falando: ah, que legal, nós duas gostamos de cachorro. Não, a gente não dialoga para isso. A gente dialoga para entender o porquê que o outro disse o que disse. Ah, tá. Quando você diz que não gosta de cachorro, por quê? Aí dá a chance para a outra contar uma história. Que quando ela tinha 3 anos, o que aconteceu? Um cachorro, um Rottweiler, mordeu a perninha dela. E ela ficou traumatizada. Aí você, nessa hora, consegue se conectar a essa história e fala: dá para entender por que você não gosta de cachorro, e está tudo bem. E a gente continua, sai do elevador, eu gostando, você não gostando, mas aconteceu algo que é incrível dentro do elevador, além do diálogo. Porque o diálogo tem por objetivo o quê? Conexão. A gente se conectou. Ou ela teria um outro caminho, ela poderia olhar e falar, não, ela poderia pensar, ela não falaria, né, talvez. Nossa, que absurdo essa pessoa. Nossa, essa mulher, que decepção. Caiu no meu conceito, mulher desumana. E as duas seguiriam o seu dia. Então, escutar tem que suspender essas crenças para a gente conseguir optar pelo caminho do porquê. Mas por que você está falando isso? Tem uma história. Normalmente tem uma história, tá? Então vamos investigar essa história. Fazer perguntas. Respira. Especialmente em situações assim, que tocam em coisas sensíveis para nós, né? Eu sou mediadora de família, imagina. Outro dia eu estava mediando um conflito. Eu tenho 2 filhas, amo minhas filhas. E o pai estava conhecendo o menino, gente, de 16 anos, ali, naquela hora. Quando eu entendi isso, mas me deu uma vontade de falar para aquele homem, de chamar ele e falar: peraí, vamos começar do começo. Como assim? Sério, aquilo subiu, desceu 10 mil vezes. Aí eu, Priscila, tem uma história. Aí eu, ao mesmo tempo eu falava: não, nesse caso não. Não é possível. Que história que tem que explica que um pai está conhecendo seu filho quando o menino só tem 16 anos? E, gente, pasmem, tinha uma história. E eu vou contar para vocês rapidamente. E aquilo me surpreendeu. E eu vim embora tão constrangida diante do que eu estou acabando de falar para vocês, de que tem uma história, de que o outro não é óbvio. Aquele homem, quando o menino nasceu, ele tinha uma doença mental. E ele entrou em crise. E ele ficou internado muitos anos. Quando ele saiu, ele já tinha perdido contato. E ele tinha muita vergonha de procurar essa família. E pasmem, eles não se encontraram mais. Depois de muitos anos, ele encontrou a família, mas ele não tinha coragem de chegar perto da família, de falar: olha, sou eu, o que aconteceu foi isso. Ele tinha muita vergonha dessa história, dessa doença mental dele. E eu vivi algo que eu acho que eu não tinha visto. Ele estava tão feliz de ter sido acionado. Olha isso, já viu um pai ter sido feliz porque foi acionado para ter que pagar a pensão alimentícia? Ele estava, foi o único que eu vi. E ele falou: eu estou tão feliz porque agora meio que eu estou obrigado a estar aqui. E eu olhava, e aí sim, aí me constrangeu. Eu olhava o menino, e o menino tinha um sorriso daqui até aqui. E eu olhava e eu falava: o outro não é óbvio, olha esse menino, Priscila. E eu precisei fazer esse exercício, de ouvir essa história para conseguir me conectar a esse conflito. E falar: ok, agora nós podemos conversar. Eu consegui suspender as minhas crenças. Temporariamente. Vamos lá? Afastar os juízes imaginários, né? Checar se compreendeu o que está sendo dito. Isso é importante também. No final, a comunicação da gente, ela corre aí uma chance de ter muitos ruídos. Muitos ruídos. Então é importante no final a gente dar aquela arrematadinha, sabe? Vai falar: olha,
É isso mesmo? Você quis dizer assim, assim, assim? É isso mesmo que eu estou entendendo? Veja se eu entendi. Você quis dizer isso, isso, isso? E aí dá a chance para o outro falar, não foi isso, não foi nada disso. Ou então para o outro falar, isso, você me entendeu. E aí é muito legal, né? Porque quando a gente se sente escutado, a gente quer mais. A gente quer mais do outro, mais da relação. Eu me lembro, no começo de casamento, eu e o Mal, a gente não sabia, a gente se amava e não sabia conversar. E era briga, era treta, era confusão em casa. E eu falava um negócio, ele entendia outro, porque ele interpretava uma coisa, e aí a gente não checava. E era muita confusão. E eu me lembro o dia que eu olhei para ele e falei, meu Deus, eu tomei um susto. Eu olhei para ele e falei assim, amar não é suficiente. Eu amo esse homem, mas a gente não está conseguindo viver junto. A gente não está conseguindo conviver. E aí, nesse dia, eu lembro que para mim foi um impacto, porque eu sempre, imagina, né, a gente casa e eu falava, gente, amar é suficiente. Ou então aprender que amar também não é só o entusiasmo e a paixão. Amar também é uma habilidade que a gente desenvolve, como escutar. E ali foi necessário nós dois aprendermos a conversar, aprendermos habilidades de falar, de se expressar a partir do eu e não do você, de escutar. Enfim, foi necessário muito aprendizado aí. Graças a Deus a gente pode aprender, né? Que mais? Aí tem agora as minhas frases finais para a gente entrar nas perguntas. Essa é uma das mais lindas. Escutar é o maior gesto de hospitalidade. Quando você escuta o outro, você está dizendo para ele, eu tenho um lugar para você em mim. E é exatamente disso que nós precisamos, todos nós, o mundo precisa disso, gente. O mundo precisa de escutadores. Escutadores são pacificadores. Quando a gente é escutado desse jeito, pode estar uma guerra do lado de fora, a gente é pacificado na alma. Não é assim que a gente sai do grupo de passos? Não mudou nada do lado de fora, mas aqui dentro mudou tudo. Escutar desse jeito pacifica a gente. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Rubem Alves. E agora a Bíblia. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Trabalhar pela paz, muitas vezes, é a gente praticar essa escuta uns com os outros. Todo homem e toda mulher seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que Deus nos ajude, né? Que Jesus, o nosso modelo de escutador, nos ensine a escutar como Ele escutou, não considerando o outro como óbvio, mas como um legítimo outro. E muito, muito, muito obrigada por vocês me ouvirem. Muito obrigada.